Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Revelação da cruz. Apocalipse 12, de 9 a 11. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Queridos, o que podemos entender por revelação? Em nossa linguagem, esta palavra traz diferentes significados, tais como descobrir algo que estava encoberto, como uma foto, mostrar algo ainda não realizado, ou entender uma mensagem que passou despercebida. Mas o que é uma revelação científica? Uma revelação científica é uma descoberta, como por exemplo a descoberta do elemento rádio pelo casal Curie, e que até hoje é festejada, pois deu a origem à era radioativa. Os elementos rádios existiam na natureza, o mundo não o conhecia e eles revelou para o mundo. Uma outra invenção científica é a de Thomas Edison, o grande inventor do século passado, que foi responsável pela invenção da lâmpada, que revela que, ao encontro da energia positiva com a negativa, provoca uma explosão que se transforma em claridade. Há uma outra revelação também, a da pedra de Rosetta, descoberta em 1799 e decifrada por Champollion em 1818, que revela as maravilhas das grandes civilizações do Vale do Nilo, no Egito. Estas e outras são grandes revelações científicas que o mundo tomou conhecimento. Mas eu quero falar da revelação da cruz. O que a cruz nos revela? Queridos, a cruz nos revela derrotas e vitórias. Enquanto derrotas, podemos citar a da cidade de Ai, registrada em Josué, ou da cidade de Jerusalém no ano 70 d.C., ou a de Napoleão Bonaparte na Rússia em 1812, que chegou em Moscou com 500 mil homens e voltou para a França com apenas 1.000. A derrota do Eixo na Segunda Guerra Mundial. Estas derrotas, por mais importantes que sejam, não chegam ao alcance da derrota que a cruz de Cristo revela. O termo hebraico Satã, ou Satanás, significa acusador, adversário. Com o passar dos anos, passou a designar inimigo de Deus e do homem. Segundo Zacarias 3:1, ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, que estava de pé diante do anjo do Senhor, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo, tornando-se o nome próprio do anjo decaído e tentador do homem. Jesus venceu as tentações de Satanás, que o queria desviar da sua missão. Portanto, a cruz de Cristo nos revela a maior derrota, a derrota da morte eterna, do pecado e de Satanás, consequentemente. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, reservando-os para o juízo final, segundo escreve Pedro. Assim, como a cruz revela derrotas, ela também revela vitórias.
Vitórias notáveis, como a de Josué contra o rei de Jerusalém e mais 4 outros monarcas. Não houve vitória semelhante àquela. A vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, mas elas jamais superarão a vitória da cruz de Cristo, pois ela é a maior vitória de todos os tempos, porque tem repercussão no passado, no presente e no futuro. A vitória da cruz inaugura o reino de Deus neste mundo. Jesus veio para pôr fim ao reino de Satanás. E nós cristãos participamos desta vitória de Cristo, que é eterna e definitiva. Queridos, Jesus saiu invicto em todas as investidas de Satanás. Sendo assim, é uma vitória indiscutível, porque foi perfeita. Apocalipse 17, 14 diz: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. Portanto, todas as revelações científicas não têm o mesmo valor da revelação da cruz. Cristo vitorioso nos torna vitoriosos. Há 20 séculos, essa vitória empolgou o apóstolo Paulo. E ainda tem poder para nos entusiasmar. Queridos, a cruz de Cristo nos revela que Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso devemos servi-los. Somos vitoriosos quando estamos em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.